Lá na prefeitura da USP, na prefeitura da Unicamp, compra o mesmo quilo de açúcar, pagamos o mesmo imposto. E quem tem mais chance de obter serviços a partir daquele imposto que foi pago? Ou seja, imposto altamente regressivo. Nota fiscal paulista, uma vergonha. O decreto 48.380 que ninguém mais lembra. Ou seja, existe toda uma conspiração, tá certo, na realidade, um planejamento mesmo, preciso que a gente entenda isso, da elite da sociedade contra os serviços públicos fundamentais. E a pesquisa que é feita no IPT, no Instituto Biológico, no Instituto Butantan, assim como é feita na universidade, elas são fundamentais para o desenvolvimento social, econômico, cultural da população brasileira. E acabei de dizer para vocês que fiz 70, já passei da idade de fazer discurso de catástrofe para resolver problema de conjuntura. O que eu vou tentar trazer para vocês aqui são as evidências de que vai precisar perspectiva estrutural para resolver os problemas de financiamento da educação pública e das universidades estaduais, em particular, que são um enorme patrimônio, como já foi dito, do Brasil. Do Brasil. Não vamos começar a citar número de paper publicados, são patrimônio científico e cultural do Brasil. Mas vamos começar aqui, eu vou começar aqui com uma tabela, vai ser ilegível, né? Mas quem quiser, todo mundo da mesa recebeu cópia, tá certo? Também está no ofício do CRUESP, e a gente resolveu então fazer um resumo aqui, ó. Evolução das estaduais paulistas entre 95 e 2015. Aí nós estamos juntando as três. Então, houve um aumento de 8% dos docentes. Estamos juntando os dados das três, eles vêm anuário estatístico. Houve uma diminuição de 3,3% dos técnicos administrativos, e aqui no caso da USP está contado o PIDB. Vagas no vestibular aumentaram 67%. Alunos matriculados na graduação aumentaram 85%. Alunos matriculados na pós aumentaram 100%. E títulos outorgados aumentaram em 185%. Acho que esse quadro resume o esforço, não é só de expansão, o esforço de trabalho que foi realizado pelas três universidades estaduais paulistas, tá certo? Desde 95 até 2015, com essencialmente a mesma dotação orçamentária. E a gente sabe que a dotação orçamentária, elas flutuam conforme o ICMS varia. Mas acontece o seguinte, universidades, assim como outras instituições e serviços públicos essenciais à população, requerem perspectiva estratégica, requerem estadistas lidando com essa questão. Não dá para lidar com os problemas da universidade como sendo problemas de conjuntura. Você precisa antever, projetar o que vai acontecer, é por isso que há tempos o Fórum das Seis vem insistindo nessa questão. Vamos em frente. Sobre a LDO 2017, há tempo o Fórum das Seis defende a imperiosa necessidade do aumento da alíquota do ICMS destinado às universidades estaduais paulistas e de dotação orçamentária para o Centro Paula Souza, bem como uma redação mais detalhada do caput do atual artigo 5º, antigamente era artigo 4º, agora é artigo 5º da Lei de Diretrizes Orçamentárias. É bem conhecido 2.1, expansão. Como mostram os dados acima, houve considerável expansão das universidades estaduais. Além disso, ocorreu enorme expansão do Centro Paula Souza, ambas sem a devida contrapartida em financiamento por parte dos sucessivos governos estaduais. Muito bem. Descontos indevidos. No processo de cálculo dos atuais 9,57 do ICMS para a parte do Estado, ICMS QPE, né? O governo tem feito descontos que consideramos indevidos. E daí eu estou usando a palavra indevido, eu não estou usando a palavra ilegal. Indevido significa que a gente acha que não deveriam ser feitos.
Porque se fosse legal, a gente ia reclamar no Ministério Público, como já fizemos e ganhamos, quando o Quércia não pagava e não cumpria a LDO e não repassava os 9,57. Tá certo? Fomos lá no Ministério Público ganhando e o governador Mário Covas pagou, tá certo, o que faltava, os 9,57. Então não estamos falando em legal, né? Se bem que eu fui educado por Saxão e a redação que está escrita no caput do artigo 4º, para um Saxão, diz que essa interpretação é exótica, mas nós estamos no Brasil, certo? Muito bem. Além do desconto irregular da habitação, a Secretaria da Fazenda deixa de incluir um grande número de alíneas associadas aos juros de mora e da dívida ativa. E aqui tem uma questão extremamente importante. Nenhum desses descontos é realizado no cálculo dos 25% do ICMS destinados aos municípios paulistas. Então, eu estou conversando com vocês porque a gente precisa se apropriar dessas questões, que parecem ser complicadas, técnicas, mas a gente precisa se apropriar. Sabe por quê? Porque ao se apropriar dessas questões, dificulta enormemente ao governo continuar procedendo do jeito que ele está procedendo. Dificulta enormemente a esta casa deixar de levar em conta esses argumentos. E eu estarei quarta-feira, às 2h30 da tarde, lá na comissão de Finanças, fazendo exatamente o mesmo discurso, já foi combinado com o presidente Mauro Bragato. Vai ter uma apresentação como essa lá na Comissão de Finanças e Orçamento. Os deputados não estão aqui para ouvir hoje, o relator não está aqui para ouvir hoje, mas ele vai ouvir lá na Comissão de Finanças e Orçamento. E eu gostaria de registrar que a nossa posição fique absolutamente clara, para não dar confusão. Consideramos todos os investimentos ligados aos direitos sociais essenciais da população, saúde, educação, habitação, previdência, entre outros, como obrigações do Estado. Entretanto, insurgimos-nos contra a subtração de recursos de uma dessas obrigações para sustentar a outra. Aquilo lá é, por exemplo, em latim. Isso é coisa de professor universitário, né? Exemplo grátis. Retirar recursos da educação superior para financiar os programas habitacionais. É isso que está fazendo o desconto da habitação. Nós queremos habitação popular, mas isso é responsabilidade do governo, não tem que tirar a educação ativa para financiar. Analogamente, consideramos como lesa direitos a previsão do artigo 26 da lei estadual, que institui o SPPREV, permitindo ao governo incluir nos 30% constitucionais que devem ser destinados à educação pública em São Paulo, o pagamento aos aposentados do ensino público estadual. É mais um exemplo de retirar a verba da educação pública ativa para financiar a Previdência. Aliás, os aposentados das universidades estaduais são remunerados com os recursos nelas investidos. Então, estão incluídos nos 9,57 das universidades estaduais na remuneração dos aposentados. E pensionistas agora. Muito bem. Então, a nossa posição tem que ficar clara. A gente tem que dizer o seguinte: as contas têm que ser separadas. Conta de previdência é conta de previdência, conta de educação ativa é conta de educação ativa, conta de saúde é conta de saúde, conta de habitação é conta de habitação. E são todas obrigações do Estado. E não dá para ficar fazendo essa manobra de tira de uma para financiar a outra, tira de outra para financiar a uma. E isso, pessoal, precisa ficar presente na cabeça da gente, a estrutura dos impostos e como é que eles estão sendo organizados. Precisa ficar claro, precisa ser conhecimento público. Muito bem. Além do desconto da habitação, só para dar ideia para vocês, ó, 1.248 em 2014, 1.234 em 2015 e 1.375. As seguintes alíneas do orçamento não constam da base de cálculo das universidades estaduais. Olha só, multas e juros de mora dos tributos. Eu fiz questão de botar as alíneas e o número, tá certo? Por quê? Porque, para dizer assim, a gente sabe muito bem como é que acha. Multas e juros de mora da dívida ativa. Multas por auto de infração. Receita da dívida ativa do ICMS.
E outras receitas, por exemplo, ICMS não inscrito, acréscimo financeiro por ICMS não inscrito. Agora veja só, o que está acontecendo aí? Se o ICMS tivesse sido pago na data que devia ter sido pago, as universidades, etc., teriam recebido. Não paga, faz um programa de parcelamento incentivado, faz um programa especial de parcelamento, chamado PEP, em que acontece o seguinte: daqui a 4 anos eu pago 30% e o resto a gente esquece. Eu queria comprar um apartamento assim, né? Você compra um apartamento, não paga, aí depois você faz um negócio assim, ó, daqui a 4 anos você paga 30% e o resto a gente deixa para lá. Certo? Então, esse tipo de programa, bom, é pago ano depois. A interpretação do governo é o quê? Como é referente ao ano anterior, eu não tenho que pagar esse ano, então desconta da base de cálculo. Só para vocês terem uma ideia, dentro da base de cálculo da USP, Unesp e Unicamp, tem milhões de reais de 1º de janeiro de 2016. E por que precisa botar tudo na mesma base? Porque senão estamos somando batata com banana com abacaxi. Porque real de 2014 não é a mesma coisa que real de 2015, não é a mesma coisa que real de 2016. Então, ou seja, apenas em 2014 e 2015 deixaram de ser considerados na base de cálculo dos recursos para os estaduais paulistas cerca de 6 bilhões de reais a valores de 1º de janeiro de 2016. E até maio de 2016, esse montante já atinge um valor nominal, não estou nem corrigindo pelo IPCA, de 1,10 bilhão. Ou seja, esse conjunto de dados diz o seguinte: faz a conta de 10, isso é 2 anos, pessoal, a gente tem a regressão desse tipo de coisa desde 2008. Digo mais para vocês, acontece isso com a FAPESP. Por quê? Porque a FAPESP está ligada à arrecadação de impostos, assim como a educação. Os 30% é a arrecadação de impostos. Arrecadação de impostos? Legal, arrecadação de impostos. Então, o imposto atrasado, papapá, não entra nada na conta. A mesma coisa que acontece com as universidades, acontece com a FAPESP, acontece com a educação também. Muito bem. Há tempos o Fórum das Ciências vem reagindo contra esse estado de coisas. Nossa reivindicação é muito simples de enunciar, e eu gostaria que cada um de nós guardasse isso. A educação, nós queremos ser tratados igualzinho aos municípios paulistas. Ponto. Isso resume tudo. Queremos ser tratados igual aos municípios paulistas. Para corrigir essa distorção e defender a educação pública e a qualidade do trabalho acadêmico realizado nas universidades e no Centro Paulo Souza, o Fórum das Ciências reivindica que, além do aumento de alíquota na redação do caput do artigo 5º da LDO, precisa constar a expressão do total do produto do ICMS, evitando que o governo Alckmin possa continuar a fazer os citados descontos. E de onde vem essa justificativa? A gente tem que correr atrás dessas coisas, né, para conseguir descobrir. Por isso que dividir esse conhecimento entre nós é extremamente importante. Foram apresentadas em 2014 e 2015 emendas com esse. O governo Alckmin nem quis conversar. Estava o Paulo aqui comigo, estava o César aqui comigo às 4 horas da manhã, quando o Barros Munhoz, então líder do governo, passou a mão no microfone e disse: Chico Miralha, é o seguinte, eu acho até que tem mérito a proposição que você está fazendo, que vocês estão fazendo, trazendo em nome do Fórum das Ciências. Agora, o governo disse, não tem conversa, porque nós estávamos, sabe em que fase? Na fase de fazer emenda aglutinativa às 3 horas da manhã, no plenário da Assembleia Legislativa. Não tem conversa. Certo? Muito bem. Aqui tem uma observação importante. Importa registrar que o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas, a qual o reitor da Unesp, e às vezes o Álvaro coordena, né, o Conselho, porque na falta do Tadeu, passou a defender a passagem dos atuais 9,57% para 9,907%, e também a incorporação do texto da LDO, como Fórum das Ciências, a expressão total do produto. Então, conseguimos nós, tá certo, nessa discussão,
tá certo? Dizer o seguinte, olha, se não tiver essa história do total do produto, nós estamos perdendo dinheiro e a gente precisa, e as universidades precisam desse dinheiro além do aumento da língua. Eu queria registrar aqui o seguinte, com todas as nossas divergências, nós temos divergências, tá certo? Entre o Conselho de Diretores, o CRUESP e o Fórum das Seis, nesta caminhada presente da Assembleia Legislativa, particularmente pelo esforço, e eu queria registrar isso aqui, para fazer justiça, particularmente pelo esforço do presidente do CRUESP, que é o atual reitor da Unicamp, tem estado aqui na Assembleia Legislativa, correndo atrás de deputado, visitando coisa, nós temos posições que são muito próximas. Nós estamos defendendo 10% do total do produto. E eles 9,907% do total do produto. A diferença não é tão grande assim. É uma quantidade razoável de dinheiro, nós estamos conversando 100 milhões de reais. Mas de qualquer jeito, a diferença não é tão grande assim. Para o Fórum das Seis, portanto, e agora também para o CRUESP, é importante registrar isso, é importante cessar o desconto no montante de habitação. Não tem base para fazer isso. 2. Incluir na base de cálculo de investimento realizado da educação pública estadual em todos os níveis o grande número de parcelas de casas a serem. Então, todas as nossas propostas para a educação superior, para a educação pública em geral, para o Centro Paula Souza, incluem a expressão total do produto da arrecadação do ICMS, ou total do produto resultante dos impostos. Todos esses enunciados. Aprendemos alguma coisa. E reiteramos que os municípios recebem 25% que têm direito de todas essas alíneas, sem desconto da habitação. E por quê? Sim, antes disso. E tem mais. Estão faltando 0,07 do ICMS 4 do Estado, prometido para a USP. Prometido, sabe como? Carta do secretário de Estado de Ciência e Tecnologia apresentada ao Conselho Universitário da USP. O 0,05 do ICMS 4 de Limeira. Carta assinada pelo governador do Estado de São Paulo, dizendo, você constrói o campus de Limeira e os recursos para a expansão da Unesp. Que isso não teve um número que foi acertado, mas levando em conta a expansão que a Unesp tem, é evidente que a Unesp precisa ter aumento de dotação orçamentária. Então nós queremos que o governo Alckmin cumpra seus compromissos assumidos. Em qual país organizado um secretário de Ciência e Tecnologia ou ministro de Ciência e Tecnologia, em nome do Executivo, põe um papel em cima da mesa e depois as pessoas fazem de conta que não existe? Certo? Muito bem. Então, para mudar essa história, é preciso levar em conta vários parâmetros. Primeiro, o artigo 158, inciso 4 da Constituição Federal de 88, 167, inciso 2 da Constituição do Estado de São Paulo, que diz o seguinte: 25% do produto da arrecadação do ICMS será destinado aos municípios. Agora, vejam os senhores e senhoras, companheiros e companheiras, como essa história do produto da arrecadação não ficou claro. Sabe o que precisou? Precisou de uma lei complementar em 1990 que diz o seguinte: as parcelas pertencentes aos municípios do produto da arrecadação, e daí o parágrafo único diz o seguinte: as parcelas de que trata o caput legislativo compreendem os juros, a multa, moratória e a correção monetária quando arrecadados com acréscimo dos impostos dela referidos. Sobre uma lei complementar federal, porque continuava não ficando claro o que queria dizer produto da arrecadação do ICMS. Agora está claro. Muito bem. Então, em relação aos recursos para a universidade, nós fizemos várias propostas, para sempre traz para a LESP, para debate para a LESP, uma perspectiva de negociação. E um exemplar, eu não quero, tem letra para chuchu aí, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é: qual é a proposta do artigo 5º? Os valores dos orçamentos das universidades, 10% do total do produto da arrecadação do imposto. É essa expressão aí que é central. Bom, depois tem a Lei Candir. Isso é tradicional. O governo nunca... Faz tempo que a gente ganhou essa história da Lei Candir. Depois tem o parágrafo 3º.
O Poder Executivo mediará esforços no sentido da construção do sistema de ensino superior público no Estado e respeitar a autonomia universitária da adoção de tratamento isonômico nas instituições que o constituíram. Muito bem. As emendas com essa redação para o caput do artigo 5º são as de número 7, 905 e 1010. Portanto, as emendas foram feitas. Nós temos chance de briga. Certo? As emendas foram feitas. As emendas que incluem o parágrafo 3º acima, que é aquela história do sistema de ensino superior, são as de número 14 e 907. Também foram feitas. A proposta do CRUESP tem exatamente a mesma redação do caput, do artigo 5º, exceto que tem 9,907 em vez de 10, também aparece com emendas. São as emendas número 9 e 1011. As emendas de 10 e as emendas do CRUESP são essencialmente as emendas que, digamos assim, com as quais nós estamos dispostos a conversar, negociar, etc, etc, etc. E é aí que está a unidade no novo. Tem divergência, tem briga, tem postura diferente, etc. Agora, também tem convergência em certas situações. E a gente precisa, dentro dessa casa, saber lidar com isso. Né? A emenda mantendo os 9,57 e total do produto, e a emenda de 10,5 e 11,6 do total do produto, 10,14 e 11,6 da arrecadação, que a gente já viu que não são boas, e aí tem o número dela. Então, tem um leque para negociar, tá certo? A gente tem as nossas preferidas. Em relação à educação pública em geral, nós estamos defendendo o seguinte: o Estado aplicará em 2017, na manutenção e desenvolvimento do ensino público, no mínimo 33% do total do produto da receita resultante de impostos, incluindo recursos provenientes de transferências. Contemplam essa proposta, não é bem com essa redação. Essa história do total do produto ainda não ficou claro para todo mundo. Contempla essa proposta de emendas número 13, 745, 904 e 908. Em relação ao Centro Paula Souza, pessoal, nós estamos defendendo 3,3% do total do produto da arrecadação, certo? E 3,3% está na cantina, tradicional. Essa redação aparece nas emendas 12, 19, 746, 906 e 1016. Há também emendas de 2,1% e 2%. Essa emenda de 2%, por sinal, é da deputada Ananice Fernandes, que é do PSDB, respectivamente da arrecadação do ICMS, quarta parte do Estado. Algumas dessas propostas aí são... Bom, agora eu queria, para terminar aqui, então, perto... Ou seja, antes de entrar nessa história do teto, dizer para vocês o seguinte: acho que temos aqui argumentos fortes, ponderáveis, para mudar o número. 10% é o nosso preferido como fórum das 6, 9,907% do total do produto. É uma coisa aceitável, tá certo? 11,6% do total do produto é muito melhor, mas não tem a menor chance, né? Tem chance remota de a gente conseguir fazer isso passar na Assembleia Legislativa. Né? Então, agora, o comentário que eu queria fazer antes de entrar nessa última fase é o seguinte: eu acabei de dizer para vocês que eu fiz 70 agora em fevereiro. Eu não quero fazer, não vim aqui fazer para esse plenário, nem na Comissão de Finanças e Orçamento, discurso de catástrofe para resolver problema de conjuntura. O problema aqui que está colocado e que tem que ficar claro para cada um de nós, para que cada um de nós consiga reproduzir isso no seu ambiente de trabalho, discutir com os colegas e companheiros, é que as universidades estaduais, o Centro Paula Souza, os institutos de pesquisa estão ameaçados estrategicamente. E essa perda que se faz assim demora 2 ou 3 gerações para ser reconstruída e nunca é reconstruída nas mesmas bases sólidas em que originalmente estava. É esta situação na qual nós estamos.
Eu não estou querendo aqui anunciar catástrofe final. Eu estou tentando fazer com vocês e com os dados que nós temos um diagnóstico de uma situação que precisa de uma providência enérgica, forte, tranquila e urgente. E que tenha prioridade de ser um direito social, que tenha prioridade de ser uma contribuição fundamental para o desenvolvimento, assim como o Instituto de Pesquisa e o Centro Paula Souza, o desenvolvimento cultural, artístico, científico do país. Aqui nós estamos defendendo uma proposta sobre o teto salarial, chamado subteto, né? O teto salarial aqui, estadual e municipal. A proposta visa evitar que os servidores com menos responsabilidade tenham um tratamento desigual. Vou ler só o último parágrafo. Todos os servidores públicos do Estado de São Paulo serão tratados com isonomia, sejam eles professores universitários, oficiais da Polícia Militar, delegados, fiscais, fazendários, médicos, advogados, membros do Tribunal de Contas do Estado, dentre outros, incluindo servidores públicos estaduais aposentados de todas as categorias. Esta emenda, está certo que está sendo negociada aqui na Assembleia Legislativa, tem chance dela ser apresentada, isso aqui, estou no fim, né? Tem chance dela ser apresentada, tá certo? É uma emenda que simplesmente diz: nós vamos usar a emenda 47 da Constituição Federal, para passar o teto para 90 inteiros e 25 centésimos% do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Existem negociações na casa aí, e eventualmente alguma coisa parecida com isso poderá ser apresentada. É só a nossa luta que efetivamente defende a educação pública e gratuita. Muito obrigado pela atenção. Parabéns, Chico fez um belo resumo. Esse material, acredito que deva ser apresentado na reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, que será na próxima quarta-feira. Eu queria insistir que uma representação do IPT, dos institutos de pesquisa, do CRUESP, do Fórum das Seis, venha à reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, quando vai ser pautado o debate aí da LDO. Passo a palavra para o deputado de análise. Nós temos 5 inscrições, começando depois